predestinou para vencer. Ele tomará minhas debilidades e porá sua força em mim. Se me escolheu, Ele me susterá aqui. Não me conformarei com nada menos que a vida de Cristo em mim. Não me conformarei até que eu possa saber que de mim já não fica nada. Não me conformarei com uma emoção, com uma vida de religião. Não me conformarei com este mundo, já não pertenço a ele. Se me predestinou para vencer, Ele tomará minhas debilidades e porá sua força em mim. Se me escolher, Ele me susterá aqui. Não me conformarei com nada menos que a vida de Cristo em mim. Não me conformarei até que eu possa saber que de mim já não fica nada. Não me conformarei com uma emoção, com a vida de religião. Não me conformarei com este mundo, já não pertenço a ele. Sou de Senhor Deus, nosso Pai, uma vez mais nos apresentamos a Ti. Não há quem possamos nessa manhã dizer aqui nesse lugar que há alguém digno de se apresentar a Ti. Mas nós não viemos, ó Pai, evidenciar a nossa indignidade. Nós viemos identificar, ó Pai, evidenciar que Tu és digno, Tu és forte, Tu és poderoso, ó Pai. E nós temos a plena certeza, Senhor, de que confiando a Ti o nosso caminho mais o Senhor fará. Seja conosco nessa manhã. Nós almejamos, ó Pai, adquirirmos mais do Teu Espírito, sermos mais cheios do Teu amor, sermos mais cheios da Tua graça, ó Pai. Ajuda cada um aqui nessa manhã, os nossos lares estão sendo apresentados a Ti. Seja com os componentes daquele lar, ó Pai. Que o Teu Espírito esteja em nossos lares. Não seja um convidado, Senhor, mas um morador permanente. Nós Te agradecemos desde já por todas as bênçãos que têm nos acompanhado todos os segundos de nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, Te agradecemos e pedimos amém. Deus os abençoe. Vocês estão felizes de estar na casa de Deus? Alegrei-me. Vamos. Você está cumprindo a palavra, amém? Graças a Deus. Tome Deus nessa manhã em sua palavra. Dê um abraço no seu irmão ao lado. Não sei se você já fez isso, mas dá um abraço nele. Não deixe de receber esse abraço, viu?
Se você percebeu alguém que não ganhou esse abraço, dá um abraço nele. Se houver alguém que não recebeu esse abraço, sinta-se abraçado. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de 1 aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Nos diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. E estas três, mas a maior destas é a caridade ou o amor. Pai bendito, quão maravilhosa é a Tua palavra que vem de encontro aos nossos corações. Que não fique somente impresso nas páginas dessa Bíblia, mas que estejam impregnados nas paredes dos nossos corações. Ajude-nos, ó Deus, a sermos para Ti cada vez mais, por Ti. Ó Pai, ajude-nos a entregar as nossas vidas uma vez mais. Nós te agradecemos e te pedimos, em Teu santo nome. Amém. Podei-vos assentar. Amados irmãos, o pequeno tema dessa mensagem, a qual nós iremos falar nessa manhã, e a palavra a qual iremos meditar, é motivo e objetivo. Todos nós temos um motivo. E o dicionário nos explica, nos fala ali, no sentido da palavra, que motivo é a razão de ser, a causa de qualquer coisa. Então, irmãos, nós temos que ser motivados, porque verdadeiramente nós temos algo em nós que nos motiva, é a nossa razão de ser.
Essa é a nossa estrutura, esse é o nosso fundamento. E o seu motivo verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. É a tua porção vitoriosa, é a parte que não falha. E esse é o Espírito Santo em nós nessa manhã, amém? Nós podemos nos envergonhar desse homem externo, dessa capa exterior, mas nós nos orgulhamos desse homem interior, porque dentro do homem, porque no interior do homem habita o Espírito Santo e nós somos templo do Espírito Santo, amém? Então, o nosso motivo é a nossa razão de ser, é a sua razão de existir, é a sua razão de persistir. Esse é o teu motivo para que você tenha um objetivo. Se você não for motivado, você não terá objetivo. E o objetivo é aquilo que nós pretendemos alcançar quando realizamos uma ação. Nós temos um motivo para podermos alcançar os objetivos. E aquilo que nós pretendemos alcançar, irmãos, isso se chama mecânica, isso se chama ação. Se você veio motivado para a casa de Deus, certamente você tem um objetivo a cumprir, uma ação a ser feita. Você pode ter o veículo zerado na porta da sua casa, sem problema mecânico nenhum, ele está perfeito, veio de fábrica sem defeito. O tanque pode estar até a boca, mas se você não tiver a chave, você não vai fazer com que esse carro se mova. E a mecânica, irmãos, traz a dinâmica. Quando você realmente é motivado e sabe quem você é, o seu objetivo é mais claramente traçado. Na nossa vida secular, nós podemos ter muitos objetivos. Quando nós estamos lá, no mundo, fora dessas paredes, nós temos muitas metas. E ontem foi perguntado a um rapaz qual era o seu objetivo, o que ele gostaria de ter como objetivo. E ele respondeu para a gente assim: eu sou engenheiro elétrico, eletricista, e o meu objetivo é ter sucesso na minha profissão. Eu falei, é um bom objetivo. Ele é um cristão, é de uma família cristã. E aí eu falei para ele, agora vamos mudar um pouco esse quadro, porque você sendo engenheiro eletricista, isso é só um tempo determinado, é um tempo que nós temos um parâmetro para acabar. Você não vai ser engenheiro eletricista para todo sempre. Isso vai passar, céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca jamais hão de passar. E aí eu falei para ele, vamos ampliar um pouco esse objetivo? Porque ter sucesso na profissão é excelente, é muito bom, mas isso realmente vai te levar para a eternidade? No meu pensamento. Eu falei, vamos mudar o objetivo aqui para dentro da casa de Deus, porque aqui nós estamos amparados. Você pode olhar para o outro aí do seu lado e você está amparado pelo seu irmão, pelo seu conterrâneo celestial. Então aqui nós estamos um pouco mais amparados, um pouco mais tranquilos. É tempo de nós pedirmos. E o objetivo maior de um cristão não é ter o sucesso na profissão. Não é carregar títulos, não é carregar diplomas. O objetivo primordial, essencial de um cristão é buscar o Espírito Santo. Porque se você busca o Espírito Santo, você está buscando o próprio Deus. Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele tem cumprido a sua palavra. Isso é verdade? Isso tem sido verdade? Mesmo quando você erra, Ele é Deus poderoso para ir ali te puxar pela camisa e dizer que você está errado. E quando você acerta, você lança o teu acerto para Deus. Você diz, esse acerto não foi de mim mesmo, não foi da minha pessoa. Esse acerto é proveniente de Deus. Houve um casamento aqui, e eu fui testemunha daquele casamento, ocular. Eu estava sentado aí assistindo aquele casamento.
E eu ouvi da boca daquela noiva, dizendo assim: o que você viu de perfeito em mim, o que você viu de bom em mim, não é da minha pessoa, é Deus em mim. E eu creio, irmãos, que o que torna o cristão um indivíduo de sucesso é quando ele tem o Espírito Santo. Quando você não possui o Espírito Santo, você se torna covarde. Você se torna aquele que nega Cristo sem titubear. Na primeira oportunidade você vai negar. E mesmo presenciando o sobrenatural, porque nós temos sobre nós o sobrenatural, mas nós devemos também nos atentar que nós não devemos nos acostumar com o sobrenatural. A noiva tem presenciado tanto o sobrenatural que muitas das vezes se torna uma mera tradição ver a ação do sobrenatural. Basta que você veja Israel, a coluna de fogo guiando o povo, fazendo tudo por eles, e mesmo assim eles se acostumaram com a presença do sobrenatural. Ter o sobrenatural à nossa volta é muito bom, é maravilhoso. Foi a presença ali do sobrenatural que evidenciou-se a Moisés, que era o próprio Deus falando com ele. Mas, irmãos, não foi o suficiente ele estar rodeado pelo sobrenatural, porque o sobrenatural tinha que estar nele. E essa era a falha de Israel. Presenciaram o sobrenatural, acostumaram-se com o sobrenatural, mas o sobrenatural não fazia parte deles. É muito bom nós pegarmos a mensagem e dizermos que nós cremos na mensagem, mas a mensagem não está impregnada em nós. A mensagem é tudo para nós, irmãos, e nós acabamos de ler a respeito de amor. O nosso motivo tem que ser baseado em amor, e o amor muitas das vezes é corretivo. O púlpito vem e nos traz a devida correção, porque nós somos necessitados de correção. E o amor, ele é corretivo, o amor é abraçador, e eu considero muito mais uma correção como amor do que um afago na cabeça. Qualquer um pode afagar a sua cabeça, qualquer um pode dar um tapinha nas suas costas e dizer: bem-vindo à minha igreja, você faz parte da religião. Mas você será alcançado pela graça, pela palavra. Isso é muitíssimo maior, amados irmãos. Se pudéssemos quantificar o nível de amor, mas Deus é a pura essência de amor, amor ágape, perfeito. Nós somos todos imperfeitos, indignos, mas aí vem Ele e quebra tudo isso e traz a devida perfeição. Ele é o perfeito entre nós, aleluia. Você ama o Senhor Jesus Cristo? Você o ama verdadeiramente? Você faz muito bem porque Ele te amou primeiro. Se você o ama, ame mais. Se você ama a sua esposa, irmão José Carlos. A irmã Neiva é importante na sua vida? E o Senhor Jesus Cristo? É muito mais. Eu amo aquela mulher que está ali, ó, aquele vestido listrado. Mas muito mais é o meu amor por Cristo. Porque no momento que eu mais necessitava, Ele me encontrou. E esse é o amor verdadeiro, é ter se lembrado de mim na cruz do Calvário. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui também, no livro de Tiago 4. E o título nos diz assim: devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites, paixões.
Se nós tivermos verdadeiramente, irmãos, o motivo e o objetivo, o Espírito Santo tratará de nós termos o verdadeiro objetivo, porque os planos vêm do homem, mas a resposta vem do Senhor. Você pode planejar muita coisa na sua mente, mas Deus é que traçará o teu caminho. Ou Ele será um Deus fraco que desconhece aquilo que vem à frente, mas o nosso Deus é Deus forte. Você crê que o teu Deus é Deus forte? Você já disse algo para Ele nessa manhã, verdadeiramente do teu coração, agradecendo porque Ele é forte? Que maravilhoso é ter um pai forte, sendo um filho fraco. Porque na nossa fraqueza, nós nos fortalecemos nele, porque tudo... esse versículo é tão lembrado, qualquer um pode dizer, digo mesmo. Os ditados populares são ditos ao Léo. Por que as escrituras não podem ser ditas de coração? Porque tudo eu posso que me... Então Ele é a tua força, aleluia! Você crê verdadeiramente que Ele pode te inspirar com o seu Espírito nessa manhã? Aleluia! Glória a Deus! Você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um objetivo. E se esse objetivo não estiver sob o amor, então esse objetivo é falho. Porque passando tudo, o amor continua. Amém? Glória a Deus! Você ama o Senhor Jesus Cristo? Então diga algo para Ele nessa manhã. Ele está ouvindo verdadeiramente aquilo que você tem para dizer a Ele? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Ti, Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Amados irmãos, nós não podemos nos acostumar com o sobrenatural. O profeta nos fala nessa mensagem, o que ouviste tu, Elias? No parágrafo 25, a partir do parágrafo 25. Porque a nação estava poluída com um rei desviado, Acabe, e uma Jezabel perversa e idólatra. Eles colocaram a nação sob idolatria, e isso estava quebrando o coração daquele servo de Deus. E vocês sabem, como eu disse na outra noite, gente, é melhor checarmos a nossa experiência, pois o Espírito Santo só vai ungir nos últimos dias aqueles que suspiram e gemem por causa da abominação que é feita na cidade. Hoje podemos gritar, podemos falar em línguas, ter sinais e coisas, mas onde está a sinceridade tão sincera sobre a palavra de Deus? E a igreja de Deus, a ponto que entristece o nosso coração em ver o pecado acontecendo? Elias tinha entrado em tudo isso. Então, quando ele convocou todo Israel e fez um desafio para eles, deixem que o Deus que é sobrenatural, deixem aquele que pode se mostrar vivo, deixem que ele seja Deus. Se todas as suas teologias, ele estava falando com eles, se Baal é um Deus, se ele pode responder, deixem que responda. Deixem que o Deus que responde, deixem que o Deus que mantém a sua palavra seja Deus. Se isso não for um desafio essa noite para o mundo novamente, que o Deus que mantém a sua palavra seja Deus. Irmãos, nós devemos deixar Deus ser Deus. Ser Deus. Então o que aconteceu? Ele os chamou para se juntarem e o Deus do céu respondeu com um sinal sobrenatural para Israel, que ele ainda era o Deus que podia responder com fogo. Irmãos, poderia haver ali todo tipo de tagarelice, todo tipo de teologia, todo tipo de sacrifício. E foi o que foi feito ali por aqueles profetas pró-Baal. E vejam, irmãos, que o desafio foi lançado. Eles até se chicotearam, se cortaram, exigindo-se de si mesmo um grande sacrifício. Mas Deus não estava exigindo o sacrifício.
Deus estava exigindo obediência. E Elias sabia em quem podia contar. Elias tinha ali um sacrifício, e nós estamos nessa manhã, irmãos, diante de um sacrifício. No dia que nós reconhecermos que o sacrifício é por nós, foi feito para nós, nós teremos para nós todos os benefícios que foi incumbido de recebermos desde a fundação do mundo. Você não vai ser curado, você já foi curado. Você não vai ser liberto, você já foi liberto. Você só não reconheceu aquilo que você tem porque você não sabe o seu motivo. Verdadeiramente, quando reconhecermos esse motivo, que é ser, que é pertencer ao próprio Deus, nós nos tornaremos tal qual Ele, invencível. Você está fraco? Diga ao fraco. Que beleza! É nessa força aí que nós começamos. A primeira colherada é que nos alimenta, até que nós atingimos todo o prato e ele fica vazio. Diga ao fraco, eu sou. Diga ao fraco, eu sou. Você tem tido alguma fraqueza na tua vida? Mas nessa manhã você pode dizer para o mundo e quem queira ouvir, diga ao fraco, eu sou, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. É Ele a tua porção. Oh, irmãos, nós temos que ser motivados, porque Ele se lembrou de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, eu creio, Ele me amou e eu creio que Ele me ama. E se você reconhecer esse amor na sua vida, irmãos, isso é só vitória. Mesmo que você não seja abençoado, você sabe que você é amado. Mesmo que você não seja curado, Pai, tire essas escamas dos meus olhos, dizia Paulo. Tira, Senhor, eu quero a cura. Não, Paulo, a minha graça te basta, porque cura é passageiro, mas a minha graça é eterna. Irmãos, nós somos o povo da coluna de fogo. Nós temos que reconhecer que diante de nós, diante dos nossos olhos, ainda há uma sarça ardente, dizendo que nós devemos tirar os nossos sapatos, porque o solo que nós pisamos é santo. Eu amo a palavra. Eu queria declarar nessa noite, nessa manhã, ou tarde ou noite, seja qual o tempo for, eu amo, Ele é a minha porção, eu amo a palavra. Satanás pode te acusar de qualquer coisa e até a verdade. Ele pode esfregar na sua cara dizendo quem você é, mas ele não pode te fazer retirar-se da presença de Deus. Ele não pode retirar de você esse amor que você não explica. Irmãos, o sobrenatural é o mesmo sobrenatural que tem te acompanhado desde que o teu pai se encontrou com a tua mãe. Você tem que prestar atenção, mesmo que não tenha tido um bom fundamento, mesmo que tenha sido fruto de violência, mesmo que tenha sido fruto de incesto. Deus não está se importando com isso. Deus está olhando a sua semente e guardando a sua semente, tal qual Isaac já estava guardado nos lombos de Abraão. E se Deus, oh irmãos, guardou a semente natural, Isaac, quanto mais a semente sobrenatural, o Senhor Jesus Cristo. Porque Moabitas foi um povo proveniente de incesto, uma sujeira. Não teve nem amor como fundamento, mas um pai embebedado pela própria filha, uma, e pela outra filha, outra. Moabitas e amonitas foram provenientes disso. Mas, se Ruth não fosse o produto disso,
se nós não fôssemos tipificados como Ruth, a nova igreja que não teve um bom fundamento, perdidos estávamos, e a nossa cama armada no inferno, mas de lá o amor ágape nos retirou, porque é o amor perfeito, é o amor que te alcançou. Se Ruth não fosse sacada dali, e não tivesse encontrado Boaz, que tinha sua mãe como prostituta, mas foi uma mulher resgatada pelo sangue do Cordeiro, porque esse sangue já acompanha a história da terra desde a sua fundação, mesmo o Senhor Jesus Cristo não tendo sido crucificado. Então ele sabe de todo o plano. Nós podemos ter os planos terreais, mas, irmãos, a resposta celeste está diante de nós, porque tudo que nós ligarmos na terra está ligado no céu. O peixe foi criado para a água. Deus é perfeito. E se você pega um peixe e coloca em solo seco, ele vai morrer. A planta foi criada para a terra. E se você retirar a planta da terra, ela vai morrer. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas Deus é espírito, não pode ser visto. Então, tal qual ele era aquele primeiro ser ali, o Filho de Deus, vindo à existência conforme sua imagem e semelhança, sendo espírito, e ali estava macho e fêmea, não tinha nem sexo. Macho e fêmea os criou, conforme imagem e semelhança de Deus. E Deus é tão infinito que você pode vê-lo como provedor, Jeová Jirê. Você o enxerga como teu pai que provê todas as coisas. Mas é o mesmo Deus, é o Shaddai, que amamenta com os seus seios. Dentro de nós há um potencial que nós desconhecemos. Mas eu sei qual é a nossa estrutura, porque está lá com o irmão Pedro. Tu és pedra. E sobre esse fundamento a igreja será construída. E as portas do inferno jamais poderão contra ela. Você tem motivo? O teu motivo é o Senhor. E quando você sabe o motivo, o seu objetivo é mais claramente traçado. Antes que você pense numa profissão de sucesso, antes que você pense em ter títulos, pense na eternidade. Pense em obter aquele que não será dissipado, aquele que não acabará, mas permanecerá para todo sempre. E esse é Deus. É o Espírito Santo, aleluia! Glória a Deus! E aí logo em seguida foi criado o homem e foi criada a mulher. Ali eles foram separados. Adão veio à existência e de Adão veio a Eva. E hoje nós conhecemos, o irmão José Carlos, um homem, a irmã Neiva, uma mulher. Mas nós temos a mesma estrutura. Nós temos Deus como estrutura. Nós temos Deus como fundamento. Nós temos Deus como imagem e semelhança. E se você fizer tal qual o peixe ou a planta e sair da água, o peixe vai morrer, a planta vai morrer e você morrerá distante de Deus. Onde está o teu fundamento? Não saia do teu fundamento. Onde está o teu fundamento? Esse é o meu fundamento. Essa é a minha ideologia. É nisso que eu creio. E é nisso que eu coloco a minha confiança. Amém? Você ama o Senhor Jesus Cristo? Ele é tudo para você? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele os chamou para se juntarem e o Deus do céu respondeu com um sinal, parágrafo 27, sobrenatural para Israel, que ele ainda era o Deus que podia responder com fogo. E ele fez exatamente o que sempre fez. Respondeu a oração, manteve a sua palavra. E depois de tudo isso, ainda não foi suficiente. O velho Elias, ele não sabia o que fazer. Então ele correu para o pé de zimbro.
Eu estou feliz que há um pé de zimbro. Todas as pessoas de Deus precisam ir a esse pé de zimbro. É um lugar onde ele estava tão desanimado que não sabia o que fazer. Então ele correu e ficou sob o pé de zimbro, e muitos de nós sentimos vontade de ir para lá. E hoje, quando vemos as instituições cheias com pessoas de Deus, colapsos nervosos, tensões, isso nos faz querer correr para o pé de zimbro. Eu acho que poderíamos expressá-lo como a velha senhora de cor disse lá no sul, quando foi atropelada por um automóvel. Um carro bateu nela e lhe perguntaram se ela queria processar por danos. E ela disse: não, filho, não preciso de danos, eu preciso de conserto. E eu acho que a igreja precisa hoje de um conserto, um lugar debaixo do pé de zimbro para que possamos ficar sozinhos. O profeta, naquele grande dia, que estava tão desapontado, que ele tinha feito exatamente o que Deus lhe dissera para fazer. E ele pensou que certamente, se ele fez aquilo, as pessoas iriam crer. Mas ele acabou descobrindo que todos os milagres que Deus lhe disse para executar, que ele fez, e mesmo assim Jezabel não somente recusou, mas ela disse que iria parar a sua campanha. Ele não poderia ter mais aquelas campanhas. Ela cortaria sua cabeça se ele continuasse. Você vê? Quando o diabo se apega a uma pessoa, ele simplesmente o faz horrível. E ele achava que os sinais e maravilhas de um Deus vivo seriam suficientes, mas não foram. Irmãos, esses sinais e maravilhas não foram suficientes para Jezabel. Mas para ele, sim. Porque ele, ali se sentindo desamparado, correu para uma caverna. Vocês sabem. Ocultou-se em uma caverna. E tal qual Pedro, sem a inspiração do Espírito Santo, ele temeu. Ele teve medo. E dentro daquela caverna, ele pôde presenciar diversos eventos. Fogo caindo do céu. Mas que evidência? Deve ser Deus. Que boa evidência! Fogo caindo do céu. Ele não sentiu que aquele era o próprio Deus, que aquele era o momento de Deus. A terra tremeu. E ele, sob inspiração divina, soube que aquele não era Deus. Veio o vento cortando até a penha, diz a Bíblia, as pedras. Um vento impetuoso. E ele não sentiu que era Deus. Mas, de repente, irmãos, ele ouviu uma voz mansa e suave, que veio falar ao seu coração. E aí ele sentiu que aquele era Deus. E aí nós podemos, irmãos, nessa manhã, uma vez mais, sabermos que quando o Espírito Santo chega, ele pode vir com barulho. Ele vem com barulho. E quando ele vai em silêncio. Mas a Escritura está nos afirmando que ele chegou silenciosamente, mansamente, falando ao ouvido de Elias. Ele sentiu que era Deus. O mesmo sobrenatural que esteve dentro de uma fornalha. Foi a mesma voz que estava no coração daqueles 3 jovens, motivados, porque estavam inspirados pelo Espírito Santo. O mesmo sobrenatural que estava falando com Elias, foi o sobrenatural que esteve dentro da fornalha, embora os que estivessem de fora não pudessem ainda sentir a presença. Os 3 jovens, no pior dos piores momentos, puderam sentir a confiança de Deus em seus corações. Pode ser que você esteja num momento altamente atribulado, um momento difícil, mas se o Espírito Santo está em você, então você tem tudo. Você pode confiar que Ele vai te livrar.
E aí naquele momento, irmãos, foi dito, vocês pretendem desistir? Vocês realmente têm motivo para prosseguir nesse plano de vocês? Quando nós somos motivados, quando nós sabemos quem nós somos, nós podemos traçar um objetivo e dizer, mesmo que Ele não nos livre desse momento, nós não dobraremos os nossos joelhos para a idolatria, seja qual ela for. Nós não dobraremos os nossos joelhos. E o Espírito Santo, irmãos, esse sobrenatural, aleluia, estava ali porque de repente as pessoas começaram a ver aquele que tinha semelhança como o Filho de Deus. No pior dos piores, não pense que você está sozinho, porque Deus não abandona filho. Deus não amputa filho. Deus restitui aquilo que foi perdido. Porque se um dia você teve, um dia você voltará a ter. Se você perdeu, voltará a ter. Nós cremos na palavra. E nós estamos voltando à palavra original, não escrito, aqui impresso em folha de papel. Não é essa palavra, porque a letra, se nós começarmos a ficar olhando somente para a letra, ela vai nos matar. A letra mata. É duro obedecer. É duro prosseguir em uma vida verdadeiramente cristã. Ser, entre aspas, evangélico hoje é moda, é fácil. Mas seguir um objetivo cristão na vida, aí é difícil, irmãos. Aí vem a dificuldade. Mas, se por um lado nós temos a letra que pode matar, temos o Espírito que vivifica. E nós estamos indo de volta à palavra original, não mais letras impressas em folhas de papel. Mas, irmãos, a palavra impressa aqui, ó. A palavra impregnada, eu ouvi uma expressão essa semana, tatuada no coração. Irmãos, foi escrito verdadeiramente essa palavra aos nossos corações de pedra. Foi talhado em corações de pedra e ele se tornou carne. Antes um sentimento embrutecido, um sentimento ruim, mas isso vai sendo modificado pelo próprio Deus. Aleluia! Você crê que Ele tem te modificado? Você se lembra onde você foi resgatado? O mesmo Espírito Santo que estava falando com Elias, foi o mesmo Espírito Santo que esteve com os 3 jovens dentro da fornalha. Foi o mesmo anjo forte que falou a Manoá, anunciando a respeito de Sansão, do filho nazireu, o fruto daquela promessa. Porque quando ele teve a curiosidade de perguntar quem é, meu nome é maravilhoso. O mesmo Espírito Santo, a mesma coluna de fogo que esteve com Moisés ali na sarça ardente, a mesma coluna de fogo que abriu passagem no Mar Vermelho para que o povo pudesse passar, é o mesmo Espírito Santo que esteve com Elias o Tisbita, é o mesmo Espírito Santo que esteve com João Batista, é o mesmo Espírito Santo que esteve com Eliseu, é o mesmo Espírito Santo que esteve em Malaquias 4, 5, 6. Eis que vos envio o profeta Elias, aleluia! Aleluia! Eis que vos envio o profeta Elias. Ele enviou, eu recebi. É o mesmo Espírito Santo que esteve sob ali a sua cabeça, evidenciando que não era um homem santo, mas o próprio Espírito Santo, vindicando a sua palavra. Crer na palavra é bom, irmãos. Crer na palavra é maravilhoso, irmãos. Crer na Bíblia é maravilhoso. Mas essa Bíblia, ela tem que ser vivificada. Ela não pode ficar somente impressa nas folhas, tem que ser vivificada na sua vida.
Porque o profeta nos fala que a palavra é evidenciada quando ela se torna vivificada. E aí você lê a palavra, você não fica na letra, você sabe que o Espírito é que vai te vivificar. E quando você se enche do Espírito Santo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em você. Aleluia! Diga ao teu irmão, olha para ele, olha para o rosto dele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você falou com convicção? Você crê verdadeiramente que Ele tem feito morada no seu coração? Porventura houve 1% de desconfiança nisso que você falou para o seu irmão? Não vivo mais eu? Se houve 1%, 1 milésimo de dúvida a respeito disso, diga novamente. Acima de todas as tuas dúvidas, duvide das suas próprias dúvidas, disse o profeta. É porque você ainda não reconheceu aquilo que você é. Mas no dia que você reconhecer, nem na fila de oração você vai precisar entrar. Quando você for à campanha de cura, e você se encontrar ali com uma mãe com um filho enfermo, e essa mãe disser para você que o filho dela está enfermo, você vai poder orar por ela verdadeiramente com todo o seu coração. E quando você for confirmar, fazer o segundo pedido, ir na plataforma, pedir oração para o homem de Deus, ele vai dizer, por que você veio pedir oração? Alguém já orou por você, lá no meio da congregação. E a resposta já veio, volte para o seu lugar, o seu filho já foi curado. No dia que você reconhecer, mãe, que o teu joelho pode fazer muita coisa, no dia que você confiar e ver o seu filho andando a passos largos em direção ao inferno, você pode pegar um pedaço de papel, com confiança escrever nesse papel um versículo bíblico, não é isso, mãe? Coloca no bolso dele. Miríades de anjos estarão a favor do teu filho. Pode fazer o seu ato de fé, sim, faça. Oh, irmãos, prove Deus em sua palavra, porque Ele é Deus forte e poderoso para cumprir a sua palavra. Poderia o teu filho sucumbir. E mesmo aquele que se foi, mesmo aquele que você fisicamente não se encontre mais, mas o seu filho, ele vale mais do que uma cadeira. O profeta amou uma cadeira. E ele não teve dinheiro para pagar, para quitar aquela cadeira. Mas ele gostava daquela cadeira. E quando ele chegou além da cortina do templo, ele pôde ver a sua cadeira. Se Deus é fiel para dar uma cadeira que você tanto gostou, quanto mais aquele que está no teu coração. Porque onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Jovens, vocês foram ensinados. Vocês tiveram uma base maravilhosa. Vocês foram ensinados porque ensina o teu caminho, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Tá bom, ele foi ensinado. Mas chegará o tempo que ele terá que entregar o caminho, porque pegar pela mão
Bora para a igreja, José Carlos. Você é uma criança e você tem que me obedecer. Vamos para a casa de Deus, eu quero o seu bem. E você é uma criança e você terá que ir comigo para a igreja. Eu dei esse testemunho ontem ali em mente. Eu já estou encerrando. Era um dia de quarta-feira. E nós tínhamos um campinho na esquina da nossa casa, não é isso, Cris? Não é isso, Jeff? Nós tínhamos um campinho ali na nossa casa que nós gostávamos muito de brincar. Ali tinha futebol, coisas de criança. E eu cheguei da escola e corri para o campinho de chinelo, bermudão e camisa. E aí vocês sabem, as crianças brincavam muito mais do que as crianças brincam hoje. E eu estava imundo, em petição de miséria. Daqui a pouco, parou um carro azul, uma veraneio, e de lá de dentro da veraneio eu vi um dedão fazendo assim, ó, entra no carro. Aí eu olhei para mim assim, mas hoje é quarta-feira, minha mãe vai ficar, meu pai vai para a igreja, eu quero ficar. Vamos para a igreja. Mas eu não tomei banho, hoje é quarta-feira, você sabe para onde nós devemos ir. E eu fui imundo para a igreja. Passei o culto todo dentro do carro. Aí vocês me perguntam, mas hoje ele é um homem revoltado, guarda a mágoa do pai. Nenhuma, pai, obrigado. Te amo com o meu coração. Porque nunca mais eu esqueci o dia de quarta-feira. Toda quarta-feira eu já estava, ó, bonitinho. Vamos à igreja, é quarta-feira. Como diz o carioca, não vou dar mais esse mole. Vou ficar esperto, que o meu pai leva mesmo, sujo ou limpo. E Deus te encontrou da mesma forma. Te encontrou todo sujo. Não se importou com a tua sujeira, ele nem perguntou se você estava sujo, ele só disse, hoje é dia de culto. Me dá a mão e eu vou te levar até lá. E ele te levou, você começou lá de trás, até que você chegou ao altar, o lugar santo dos santos. E hoje você pode bater a roupa assim e dizer, eu estou me limpando, o Senhor Jesus Cristo está me limpando. Foi Ele que pegou na tua mão nessa manhã, independente da tua condição. Porque independente da tua condição, Ele já sabia o que você teria por objetivo. E o teu objetivo é obter mais do Espírito Santo. Não é isso? Não é essa a tua maior necessidade? Vamos nos colocar em pé. Você está motivado nessa manhã? Motivo é questão de ser. Motivo é saber o que verdadeiramente é, para que o objetivo fique mais claramente traçado. Então, se você sabe quem você é filho de Deus? Eu sei que você é. Que você está aqui comigo, no mesmo objetivo. Estenda a mão sobre o teu irmão. Esse é o Deus de pele. Pode sentir o Espírito Santo através da vida do teu irmão. Pode sentir que o Espírito Santo está na vida do teu irmão. E é Ele que vai agora interceder por você. Ele tem o Espírito Santo.
Deixa Ele mansamente falar ao teu coração. Deixa Ele mansamente fazer o seu trabalho. Deixem Ele com tranquilidade passear entre nós. E eu creio verdadeiramente que você sentiu a dor do seu irmão. Você sentiu a dificuldade do seu irmão. E você intercedeu por ele, pedindo que Deus suprisse toda a necessidade. Por isso, em nome, nome maravilhoso, é um nome tão forte, é um nome tão pequeno, mas que tem todo o poder sobre ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Enfermo, estou falando contigo, filho de Deus, necessitado da graça e da misericórdia dele. Enfermo, saia curado. Triste ou abatido, levanta a tua cabeça. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você que entrou deprimido, você que pensou até em dar cabo da sua vida, essa manhã chegou. Você precisava ouvir isso, mas a tua manhã de libertação chegou. Por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberto dessa depressão. Ela vai se colocar da porta para fora. No nome do Senhor Jesus Cristo, receba aquilo que já foi conquistado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.